Bem-vindos a mais um Terças de Crimes, eu sou a Dani e hoje trago para vocês um crime horrível. E eu parei para pensar que cada dia mais a gente se depara com vários crimes envolvendo crianças e a gente sempre acha que aquele crime já foi horrível, que não pode ser pior. Daí a gente se depara com um crime pior e a gente consegue enxergar que o ser humano pode se superar na sua maldade. O caso de hoje é da Ana Lívia e da Stephanie. E eu vou contar tudo pra vocês, as barbaridades que fizeram com essas crianças, tá? Então roda a vinheta. No dia 23 de agosto de 2021, em uma região periférica de Belo Horizonte, Minas Gerais, um homem, ele tinha vários barracões que ele alugava e ele recebeu uma denúncia que estava acontecendo alguma coisa de errado em um de seus barracões. Então ele vai até o local, chega lá, ele bate, ninguém atende. Só que quando ele chega, ele sente um mau cheiro, tá? Tinha um cheiro muito forte. Ele entra nesse barracão e quando ele vai até o banheiro, ele vê que tem várias manchas de sangue pela parede. Quando ele vai até o quarto, ele encontra um saco enrolado debaixo da cama. Este homem liga para a polícia dizendo que ele encontrou um corpo em seu barracão, só que naquele momento não dava para dizer de quem se tratava aquele corpo. Então a polícia chega até o local. Aquele corpo é retirado de lá, começa a fazer a perícia para se descobrir de quem se tratava aquele corpo. O proprietário, ele informou que ele tinha alugado este barracão para um casal e uma filha, só que ele não sabia dizer o nome deles, porque naquela região eles alugavam assim de boca, não tinha contrato, não precisava de documento, nada para poder fazer o aluguel. Então era só de boca, então ele não tinha informações de quem eram aquelas pessoas, não tinha os nomes nem nada. A polícia encontrou na residência, em um saco de lixo, alguns papéis, e nesses papéis tinha o nome de uma mulher chamada Débora Almeida e de uma menina, Ana Lívia. Então o corpo foi para o IML e o legista passou algumas informações importantes para os policiais. Ele mencionou que esse corpo tinha passado por torturas e tinha sido vítima de homicídio. E que também aquele corpo se tratava de uma menina de 10 anos. Os primeiros exames feitos naquele corpo tinham sinais de crime sexual. Só que depois foi descartado este crime e eles chegaram à conclusão que o criminoso utilizou de alguma tortura na região íntima da menina. A polícia chegou à conclusão que essa criança vinha sendo torturada. Que ela foi torturada pelo menos ao longo de uma semana, que aquelas marcas não eram recentes, né? Já tinham um tempinho. E o proprietário também informou que fazia pouco tempo que ele tinha alugado aquele barracão, assim, mais ou menos em torno de uma semana. Na casa ainda tinha todos os móveis, eles não tinham levado nada. Então a polícia começou uma investigação para saber quem eram aqueles inquilinos, porque a única certeza que eles tinham é que a Ana Lívia tinha 10 anos e que ela tinha sido torturada e morta, tá? Eles não podiam saber quem foi que cometeu o crime, se fizeram isso com a menina, uma pessoa, e depois fizeram alguma coisa com os pais, levaram embora. A polícia não tinha essa informação, então eles começam essa investigação mais a fundo para saber quem eles eram. Então, neste momento, o casal, que seriam os pais da menina, eles eram vistos ainda como suspeitos. Então a polícia, ela descobre o nome do homem que vivia naquele barracão e se tratava de Lucas Melo. Então a equipe de investigadores, eles vão até a casa dos avós de Lucas, que ficava ali numa cidade chamada Sabará, que era próximo à região. O Lucas, ele foi encontrado nessa região, só que a Débora, ela não foi encontrada lá. Então a polícia, ela obteve a informação que a Débora estava grávida de Lucas e que aquela não era a primeira gestação, que já era a segunda, tá? Que ela tinha perdido o primeiro filho do casal. Então, naquele momento, a polícia tem informação de que o Lucas não é o pai da Ana Lívia, tá? O pai da Ana Lívia é o Rafael, que era um homem com quem a Débora tinha tido um relacionamento anterior. O Lucas informou para a polícia que naquele dia a Ana Lívia tinha passado o dia com seu pai e que ela tinha chegado naquelas condições, que ela tinha apanhado e que posteriormente ela veio a falecer. Diga-se de passagem, eles não prestaram socorro para a menina, tá? Ele alega que a menina chegou naquele estado, ele deixou morrer e foi embora, fugiu e largou tudo lá.
Daí a polícia pergunta, então, onde está a Débora? E ele responde que a Débora está no pronto-socorro, porque ela estava gestante, ela tinha ido lá fazer algum atendimento. Então a polícia vai até esse pronto atendimento, só que eles não sabem quem é a Débora. Então um policial viu uma mulher grávida e jogou um verde ali para ver se poderia ser ela. Então ele, nas costas dela, falou, chamou Débora, e ela olhou. Então a polícia teve certeza que era ela, e dali ela já foi direcionada para prestar um depoimento, né? A Débora foi muito resistente em falar alguma coisa, tá? Passado um tempo só depois que ela começou a falar. Então, a primeira narrativa do casal era de imputar o crime ao pai da Ana Lívia, o Rafael. O Rafael, ele tinha uma medida protetiva. Ele não poderia se aproximar delas numa distância de 100 metros. Foi mencionado que quem fez essa medida, quem pediu essa medida protetiva foi a mãe da Débora, tá? Alegando que ele tinha cometido um ato, né, com a filha, então por isso tinha essa medida protetiva. Só que a polícia chegou à conclusão que isso era mais um plano ardiloso do casal para poder manter o Rafael distante da filha. Porque ele estando distante, ele não ia saber o que de fato acontecia com a filha. E, consequentemente, toda a família do Rafael ficou afastada, né, da menina. E a polícia, então, vai até a casa do Rafael e encontra ele transtornado, porque ele tinha acabado de chegar do IML, porque ele tinha ido lá reconhecer o corpo da filha, e ele fala que ele era pai da Ana Lívia e ele menciona que tinha uma outra filha, a Stephanie, de 4 anos. Então os policiais perguntam, então, cadê a Stephanie? E o Rafael, ele fala que a Stephanie vivia com a Débora e a Ana Lívia. Só que ele falou que já fazia alguns meses que ele não conseguia conversar com a menina. Toda vez que ele ligava, a Débora falava que a menina estava na casa da mãe dela. Estava passando os dias na casa da avó, então não era possível conversar com a menina. E por causa dessa medida protetiva, o contato dele sempre era por telefone, nunca era presencial, não tinha as visitas. Então este caso, que era chocante, ele passa a ser macabro, porque a polícia descobriu que o casal vivia em um apartamento em Divinópolis com as 2 meninas, tá? E que o Lucas, ele recebia, né? Ele tinha incorporações, e que em uma dessas incorporações veio informação para ele que o primeiro filho que a Débora perdeu dele tinha sido culpa da Stephanie, uma menininha de 4 anos. Então, por isso, ele foi lá, espancou e matou a menina. Porque ele estava culpando a perda do filho dele na menina. Olha o absurdo. O Lucas fala que jogou o corpo da Stephanie de uma ponte. Ele ainda fez um desenho, né, para mostrar qual o local mais ou menos que ele tinha jogado. Só que foi o corpo de bombeiro, fez toda uma busca e nunca encontraram o corpo dessa menina. Daí, pasmem, porque depois do dia do crime, no outro dia, a família feliz foi viajar. Foi viajar. Eles foram pra praia, chegaram lá, eles tiraram várias fotos, como se tudo, né, como se estivesse tirando férias. Tudo bonito, tava lá o padrasto, a mãe e uma filha, a Ana Lívia. A Stephanie nunca apareceu nas fotos. Então a polícia, ela viu as redes sociais e conseguiu comprovar que naquele momento realmente a Stephanie já não mais existia. E já com todas essas informações colhidas, né, a polícia já chegou, já mostrou para eles, né, que a coisa já tinha ficado feia para eles. O primeiro a fraquejar foi o Lucas. Ele já assumiu a autoria dos crimes. Já a Débora, na cabeça dela, o Lucas era uma entidade.
Então ela só começou a falar depois que na cabeça dela a entidade, o Lucas lá, permitiu que ela falasse. Então o que o Lucas conta da morte da Ana Lívia? Ele conta que a Ana Lívia teve uma discussão verbal com a Débora e que ela tinha chegado a empurrar a mãe. Ele, numa ira, numa raiva da menina, foi lá e espancou a menina com cabo de vassoura, espancou. Ela chegou a ter hemorragia interna. Foi relatado até que a barriga dela estava inchada devido a essa hemorragia. Então ele deu um remédio para ela, que ela começou a passar mal. Ela começou a espumar pela boca e depois veio a falecer. E eles amarraram ela em um colchãozinho e abandonaram o corpo lá no barracão. Segundo a Débora, a sessão de tortura e espancamento não tinha sido só naquele dia. Tinha vindo pela semana toda. Semana toda, o Lucas espancou, torturou a menina. Só que naquele dia ele se exaltou, perdeu a mão e acabou por tirar a vida de Ana Lívia. O que nos intriga neste caso é que a Débora tinha as duas meninas, a Ana Lívia e a Stephanie. E ela teve 2 gestações do Lucas. Na primeira gestação, a Stephanie morreu. Na segunda gestação, a Ana Lívia morreu. Então dá uma sensação que para poder vingar as gestações, ele teria que sacrificar a vida das filhas da Débora. Só que aí volto de novo naquele caso, né? Uma pessoa é cruel, ela comete um crime, uma coisa horrível. Aí vem uma pessoa do lado e ajuda, né? A mãe, se ele era doido, louco, nem doido nem louco, porque se ele fosse ele não faria umas coisas dessa, perturbado, ela não ia compactuar, mas não, ela compactuou, ela deixou que tirassem a vida das filhas dela. Deixou. Agora me fala, os outros 2 bebês eram mais importantes que a vida das 2 filhas dela? A mãe, o amor é tudo igual. É o mesmo. Né? Mas não, ela deixou que ele tirasse a vida das filhas dela. O Rafael, o pai das meninas, ele foi de extrema importância para as investigações do caso. O casal, no dia do crime, tentou imputar o crime ao Rafael. Né? Eles fizeram uma armação para que ele fosse até aquele local para jogar a culpa nele. Só que o Rafael foi esperto e não foi naquele local. Então o que ele fez? Ele mostrou várias mensagens que ele tinha via WhatsApp com a Débora e lá mostrava que ele sempre estava conversando, que ele pagava a sua pensão em dia e que sempre ele estava pedindo para conversar com a Ana Lívia e com a Stephanie. Em especial com a Stephanie, porque desde abril que ele não conseguia falar com ela. E ele começa a falar assim, a Débora começa a pedir que precisava de dinheiro para comprar comida para as crianças, precisava comprar botijão de gás. Ele fala assim, eu só vou pagar a pensão se eu falar com a Stephanie. Né? E aí ela, covarde, começa a falar que ela só se ferrou na vida por causa dele, sabe? Aqueles papinhos furados. E quando ela deixava uma das meninas falar, que ele deixava a Ana Lívia, porque a Stephanie já tinha morrido, sempre no fundo ela ficava, vai, pede pro seu pai isso, pede pro seu pai aquilo. Então assim, o Rafael nunca desamparou as filhas dele, né? E os 2 vagabundos, eles viviam com a pensão que o Rafael dava para as crianças. Aí você para pensar, nossa, será que era tanto dinheiro assim? Com certeza não era, né, gente? Não devia ser a pensão. Nossa. Mas os 2 vagabundos viviam com a pensão, torturavam as crianças, matavam. As crianças eram vistas como uma renda para eles. Então, se o Rafael soubesse que já não tinha uma, já não ia ser pago aquele valor, eles iam ser presos, entendeu? Então, eles continuaram com essa farsa de que a menina estava viva, mas estava na avó. Por isso que ele não conseguia falar com a Stephanie. O pai de Lucas, ele diz que o Lucas era uma pessoa meio avoada. Tá? O Lucas tinha alguns boletins de ocorrência, mas ele não tinha nenhuma ficha, assim, não tinha nenhuma passagem criminal pela polícia. Nenhum dos 2 demonstraram arrependimento
sobre os crimes, e em especial a Débora, que ela se mostrou muito mais fria do que o Lucas. Então o casal passou por uma audiência de instrução, eles foram considerados capazes e a eles foi imputado o crime. Então a polícia entrou com o pedido de prisão preventiva, os dois estão presos, aguardando ser pronunciados, e se eles forem pronunciados, eles vão a júri popular. Agora, no momento, eles estão alegando que eles não sabiam o que estavam fazendo naquele momento, né? Porque agora é muito fácil, né? Falar, ai, surtei, tenho problema mental, por isso que eu não sei o que eu fiz, né? Então, para mim são dois covardes, duas vezes ainda, porque eles foram covardes de torturar as crianças e matarem as crianças. E são covardes novamente, porque se eles foram capazes de fazer o pior, que é tirar a vida das crianças, por que eles não assumem agora? Então eles são covardes, né? Teve coragem de matar, mas não tem coragem de assumir. Então foi covarde por matar e covarde por não assumir os seus erros. Outra coisa é ficar colocando culpa, né, nessas incorporações, né, de dizer que ele foi incorporado, então ele não sabia o que ele tinha feito naquele momento, né? É fácil falar isso, né? Só que é engraçado que eles foram muito racionais, né? Após cometer o crime, de tentar se livrar do corpo, de fugir, tá? Então, alegar essas coisas ou alegar insanidade cai por terra, porque se você tá num surto, você faz o que faz e você não vai pensar como que você vai arrumar o lugar, se você vai preparar o corpo, se você vai fugir, não. Você larga do jeito que tiver e vai. Se você foi racional para pensar o que você teria que fazer pós-crime, em quem você queria imputar o crime, tá? Isso mostra que você foi racional. Então a polícia entende que no momento do crime você também era racional. Como eu falei, cada dia que passa, os crimes estão ficando piores, mais chocantes. E na minha visão, o que choca mais, porque se um crime é cometido por uma pessoa estranha, né, a gente pode falar que aquela pessoa não tinha sentimento, então ela fez o que fez. Mas não. Cada dia mais a gente vê que as crianças estão perdendo as suas vidas nas mãos de seus pais. Pessoas próximas. Pai, mãe, que tinha que amar, cuidar, zelar pela vida do seu filho e não tirar. É isso que me choca mais. Porque eu tenho meus filhos, sabe? Quando eu vejo um caso desse, nossa, aí eu vou lá, beijo, abraço mais ainda meus filhos. Sabe? Eu vejo que meus filhos estão bem cuidados, estão bem alimentados. E saber que tem crianças que estão sofrendo, estão sendo abusadas e estão perdendo a vida nas mãos dos seus pais. Essa semana mesmo eu vi um caso de um menininho que, de 4 anos, porque o menino fez bagunça. A mãe com o padrasto espancaram o menino, quebraram 4 costelas do menininho porque ele estava fazendo bagunça. Gente, criança de 4 anos faz bagunça. Você vai matar o filho porque a criança está fazendo bagunça? Não, né? Sabe? Isso é desculpa para você mostrar sua barbaridade, sua crueldade, despejar o seu sadismo. E é fácil fazer isso com criança, né? A criança é vulnerável. A criança vai retrucar? Não. Chama lá uma pessoa, um adulto, e quebra a cara da pessoa para ver se a pessoa não vai revidar. Aí não faz, né? Aí tem consciência, né? O pai dessas crianças está devastado por ter perdido as suas 2 filhas nas mãos de 2 monstros. Então é isso, gente. Hoje é o caso da Ana Lívia e da Stephanie. Coloca aqui nos comentários o que vocês acharam desse caso. Pra mim foi um dos casos, assim, sabe, horríveis. Tá ali, ó, com o Juan Michael, naquelas maldades que aquela mãe fez com aquela criança, sabe? Se você gostou, deixe seu like. Se você ainda não foi inscrito, se inscreva aqui no canal. Ative o sininho de notificações para não perder os próximos vídeos. Se você é novo aqui no meu canal, gosta do meu conteúdo, tá? Pode procurar que já tem vários casos aqui no canal, tá? Então eu espero que todos tenham gostado e até o próximo vídeo. Tchau!